Oi, gente, está começando o Ideias, o seu programa de debates e entrevistas aqui na TV Apoio. O Ideias vai ao ar toda segunda-feira, ao vivo, a partir das 10h30 da noite, com reprises toda quinta-feira, a partir das 11h30 da noite e no sábado, a partir das 4h30 da tarde. No Ideias de hoje, nós vamos conversar aqui com um ativo deputado distrital do Partido dos Trabalhadores. Ele também é um dos líderes da corrente do movimento pela reafirmação do socialismo, que é uma das correntes mais à esquerda do Partido dos Trabalhadores. E quem quiser fazer perguntas para ele, já pode começar a fazer pelo telefone 362-1235. 362-1235. Boa noite, deputado. Boa noite, Augusto. É um prazer tê-lo aqui no programa. Olha, o prazer é todo meu estar aqui hoje com você. Quero também logo, nesse início do programa, parabenizar você, a toda a sua equipe, né, pela forma transparente e democrática como você conduz aqui o debate, e um programa que vem crescendo no Distrito Federal de maneira significativa. Muito obrigado, deputado. Eu queria começar falando sobre o caso aí que está movimentando a cidade nesses últimos dias, que é o caso envolvendo o deputado Carlos Xavier, que era Adão Xavier, agora virou Carlos Xavier, né? O telespectador ele tem vontade de saber direitinho o que pode dar isso. Isso pode dar cassação? Quanto tempo duraria o processo para chegar a uma cassação, já que tem que ter um amplo direito de defesa, né? Uhum. O senhor pode contextualizar o telespectador? Olha, primeiro, a questão do Xavier é uma questão muito grave, né? Na semana passada, a imprensa do Distrito Federal começou a veicular uma série de denúncias contra um grande esquema de corrupção na administração de Samambaia. Já no final da semana, apareceu uma nova denúncia, tão grave quanto a primeira, onde abriu-se aí um processo de suspeita de que o deputado estaria envolvido no assassinato de um de um amante de sua ex-mulher. E essa situação assim abalou demais a Câmara Legislativa, viu, Augusto? Nunca presenciei um clima tão ruim na Câmara como nesse momento. Porque você tem uma denúncia que, infelizmente, ao mesmo tempo que você tem um deputado envolvido com corrupção, você tem um deputado envolvido com suspeito de envolvimento no assassinato. Bem, diante disso houve toda uma formulação interna da Casa para que a Câmara não fosse, mais uma vez, um objeto de crítica da população, se a população de Brasília perceber ou mesmo sentir que a Câmara quer empurrar para debaixo do tapete essa denúncia muito séria e muito grave. E então, tiramos por consenso uma resolução que encaminha para a Comissão de Ética o processo do deputado Xavier, que foi corregedor da Câmara, né, já inclusive abriu mão desse cargo, e na quinta-feira dessa semana agora iremos iniciar a investigação que irá dizer para o conjunto da Casa se o deputado é culpado ou inocente. Se for culpado, a Câmara pode aplicar uma punição que vai desde uma simples advertência até a cassação do seu mandato. Agora, pelo que eu estou sentindo, no ambiente interno da Câmara, nós podemos ter, pela primeira vez na história da Câmara Legislativa, um deputado cassado. Deputado, agora o prazo que a Comissão de Ética tem para analisar isso, qual é o prazo? Existe limite? Não, veja bem, agora você tem no regimento uma série de prazos, né? Na quinta-feira, o primeiro passo a ser tomado vai ser o sorteio de um relator. Esse relator terá até 90 dias para apresentar o seu parecer, que poderá, inclusive, ser feito num tempo muito curto, se houver vontade política. Então, assim, nesse prazo, é claro que o próprio deputado terá o direito, isso é constitucional, é legal, é moral. E é justo. Ele tem que ter um direito de defesa. Tem que ter um direito de defesa, amplo direito de defesa. Agora não pode se estender muito até para a sociedade, que é uma decisão. Não, olha, veja bem, Augusto, essa situação dele é tão grave que nós sabemos nesse momento que a Polícia Civil está também investigando e está para concluir o inquérito
que trata da questão do assassinato do jovem lá na cidade de Samambaia. Se esse inquérito chegar, como está sendo previsto, ao seu final nos próximos dias, isso pode agilizar demais o processo, inclusive, de punição do deputado pela Câmara Legislativa, porque aí não teria mais sentido. Olha, se a Polícia Civil, que é o órgão competente, conclui o seu inquérito e aí demonstra que o deputado está envolvido nesse assassinato, não caberá outra Câmara, não caberá outra solução à Câmara que não seja caçar imediatamente o mandato do deputado. Agora, deputado, eu vi hoje algumas pessoas comentarem esse caso e as pessoas comentaram que a composição da Comissão de Ética, que é de 5 parlamentares, tem apenas um de oposição, que é a deputada Érica Cocai. Por que isso? Porque, já que a bancada de oposição é 1/3 da Câmara, não seria correto ter essa proporção também na Comissão de Ética? Veja bem, na verdade isso é matemática pura e simples. Isso está estabelecido dentro do regimento da Casa, isso segue a proporcionalidade direta, onde a gente faz um cálculo, levando em consideração o número de deputados que cada partido tem dentro da Câmara, ou o bloco, o bloco partidário, e a partir daí se define a quantidade de vagas que cada partido tem direito nas 9 comissões permanentes. Então, eles levam uma ampla vantagem, porque hoje a bancada de sustentação do governo tem 16 parlamentares, e nós da oposição somos apenas 8 parlamentares. Então, de fato, nessa composição matemática numérica, eles levam uma grande vantagem. Mas eu não acredito, Reguto, que nesse caso, até porque tem aí um assassinato no meio, qualquer parlamentar daquela casa queira protelar ou mesmo, eu diria, salvar um deputado que, porventura, esteja envolvido num crime tão grave como esse. Deputado, outra questão também envolvendo o caso do deputado Carlos Xavier. Eu vi sua declaração hoje no jornal Correio Brasiliense, como o senhor diz, que ou a Câmara apura isso a fundo, ou corre o risco de ela se desmoralizar perante a sociedade, perante a opinião pública do Distrito Federal. Agora, existe, tanto da bancada de oposição quanto da bancada governista, essa vontade, pelo menos no que está na imprensa, de apurar o que ocorreu ali e de punir a responsabilidade, caso ela tenha ocorrido, do deputado Carlos Xavier. Agora, se existe da base governista essa vontade de apurar e de punir o deputado Carlos Xavier, muita gente levanta a suspeita de que ele pode ter atuado em outros órgãos também do governo do Distrito Federal, e não apenas na administração de Samambaia. Poderia ter um envolvimento em algumas outras áreas do governo do Distrito Federal. Como é que o senhor vê isso? Olha, nós, nesse momento, iremos priorizar a investigação no que se refere à corrupção na administração de Samambaia. Essa é uma tática que o Partido dos Trabalhadores tirou. Além desse episódio, o episódio, como já citei, do assassinato. Até porque, Golfi, a população de Brasília, como você bem disse, quer uma resposta muito rápida da Câmara com relação a esse episódio, seja para absorver, seja para punir o deputado. Então, se nós, nesse momento, começarmos a dispersar as nossas investigações, ampliando o objeto, ou mesmo a área de investigação, nós podemos correr o risco de ter um processo muito longo, muito pesado, e a partir daí, inclusive, não chegarmos a uma conclusão rápida. Então, veja bem, nós não temos dúvida que há corrupção no governo do Distrito Federal, em vários setores, em vários segmentos. Mas nós queremos priorizar, nesse momento, a investigação com relação a esses 2 episódios. Até porque os elementos que a bancada de oposição já tem, e aquilo que já foi veiculado pela Rede Globo, pelo Correio Brasiliense, e pelos demais órgãos de imprensa do Distrito Federal, já são muito sérios. E que, por si só, já caberia aí uma punição exemplar ao parlamentar. Nas gravações que foram veiculadas na semana passada, numa determinada gravação, o deputado manda rasgar documentos que comprovam
né, um esquema de corrupção, um esquema de favorecimento de alguns empresários com a área pública lá em Samambaia. Tanto é assim que o governador do Distrito Federal, numa atitude inédita, né, demitiu todos os 198 cargos comissionados da administração, demitiu o administrador, e as informações que nós, deputados, temos hoje é que nem o governador do Distrito Federal, nesse momento, aceita segurar ou mesmo passar a mão na cabeça do deputado Xavier. Então, é uma situação assim, onde o deputado se encontra isolado. Só para você ter ideia, o deputado Cauí, né, deputado do PFL, eu tenho um grande respeito por ele, já queria, inclusive, que nós afastássemos o deputado no sábado. E olha que o deputado Cauí conhece ele, o deputado Carlos Xavier, muito mais tempo do que eu. Então, até porque é do mesmo campo político. E é do mesmo campo, né? Atuou junto durante toda a sua vida. Ele queria passar logo no sábado, achou que não havia mais necessidade. Então, é o sentimento que hoje a Câmara Legislativa, de uma maneira geral, tem hoje é esse. Os deputados da Câmara, e aí, aquilo que eu disse hoje, e que você citou, se a Câmara não tiver uma atitude correta, e dessa vez nós não podemos errar, nós não podemos errar, a população de Brasília não irá perdoar essa legislatura, e digo que não perdoará a Câmara Legislativa como instituição. Não, a atitude do presidente da Câmara, do deputado Benício Tavares, a sua, que também é da mesa da Câmara como primeiro secretário, foi a mais correta possível de apurar e convocar uma sessão da Câmara no sábado, dia atrás. Isso eu tenho que elogiar aqui. Quando eu critico, eu critico, mas quando tem que elogiar, eu tenho que elogiar também. Agora, a posição do governador de demitir todos os cargos comissionados da administração de Samambaia, então, como é que todos são culpados, então? Porque quando você demite todos, parece que causa uma suspeição sobre a vida de todos. Para você demitir num caso desse, você tem que ter a culpabilidade provada. Senão você está cometendo uma injustiça, não tem nada na vida pior do que uma injustiça. Eu acho que tem que apurar, e acho que esse país está farto de impunidade. Agora, você tem que ter um direito de defesa, tem que analisar o caso. Então, eu achei um gesto meio pirotécnico para a mídia. E não entendi direito, demitir todos de uma vez, eu não sei. Mas veja bem, essa investigação foi feita pela Polícia Civil, que comprovou um grande esquema de corrupção na administração de Samambaia, envolvendo vários servidores. E os servidores que foram demitidos não são servidores concursados, são servidores que ocupam cargos de confiança do governador. Então ele pode demitir ou não. Como o esquema de corrupção ele está assim demonstrado na investigação da Polícia Civil de maneira muito clara e que envolve uma quantidade enorme de servidores, eu achei a atitude correta, até porque nós sabíamos na semana passada, né, e foi divulgado pela imprensa, que já existia mandatos de busca e apreensão de documentos da administração regional. E sei que quando isso acontece, podem inclusive sumir com provas, com documentos que comprovem o esquema de corrupção. Então acho que foi atitude correta. Agora, é claro que aqueles que são inocentes têm que retornar ao seu trabalho e continuar a vida normal. Agora, aqueles que tiverem culpa nesse grande esquema de corrupção, aí não pode mais voltar mesmo e tem que ser punido de maneira exemplar também, assim como o administrador e o deputado, né, que porventura estejam contribuindo, favorecendo e mesmo participando desse esquema. E uma pergunta que o telespectador também faz é o seguinte: existem suspeitas ou coisas que saem na imprensa que provocam uma suspeição ou indícios, talvez, sobre outros parlamentares, sobre o deputado Pedro Passos, sobre o deputado Odilon Aires, Ginha Argel, hoje até o Correio Brasiliense coloca uma lista, sobre o deputado José Edmar, que inclusive foi preso no ano passado. E esses deputados, a Câmara vai investigar também, vai apurar, eles também terão um processo contra eles? Porque eu acho assim, se eu for inocente, eu quero que digam que eu quero provar minha inocência e quero que eu receba o atestado de que eu sou inocente. Agora, se eu for culpado, entendeu? A pessoa tem que
cabe ao poder público, a responsabilidade do poder público punir. Uhum. Esses outros deputados, o processo contra esses outros deputados, parece que está meio engavetado. Veja bem, Regufe, nós, do Partido dos Trabalhadores, e eu particularmente, sou favorável a todas as investigações. Contra todos esses deputados, o PT apresentou... Eu estou fazendo aqui, só para... O PT apresentou requerimento de investigação. Só para concluir, eu estou fazendo aqui a pergunta, porque o telespectador em casa tem vontade de, não, tá certo. saber... Não, está correto. Então, assim, nós fizemos requerimentos de investigação contra todos esses parlamentares. Você sabe que lá hoje existe uma correlação de forças que pode favorecer ou não as investigações, principalmente quando um parlamentar é da base do governo e, portanto, pertence à maioria daquela casa. Eu quero dizer a você o seguinte, hoje é muito fácil, inclusive caluniar, né, mentir, tentar manchar a imagem de pessoas sérias. Agora, uma coisa eu tenho aqui que dizer, nenhum parlamentar do Partido dos Trabalhadores tem qualquer investigação, seja no Ministério Público Federal, no Ministério Público Local, na Polícia Federal, na Polícia Civil. E, de fato, nós sabemos que vários parlamentares da base do governo hoje estão com processos que tramitam na Justiça, que tramitam no Ministério Público, na Polícia Federal, ou mesmo na Polícia Civil, contra eles. Então, eu fico muito tranquilo com relação a isso e quero dizer a você o seguinte, se não investigou, não foi por culpa nossa, não foi por culpa da minoria, mas sim por culpa da maioria. Eu quero lembrar você, telespectador, que você pode continuar fazendo perguntas para o deputado distrital Paulo Tadeu, do Partido dos Trabalhadores, pelo telefone 362-1235, 362-1235. Já chegaram várias perguntas aqui, daqui a pouco eu vou colocar as perguntas dos telespectadores na mesa de debates. Deputado, um assunto que eu queria tocar também com o senhor é sobre esse processo, sobre a possível cassação do governador Joaquim Roriz na Justiça. No ano passado a gente ouvia do PT que o processo ia ser julgado em março. Depois passou para junho, depois passou para setembro, para dezembro. Nós já estamos em março, indo para abril e não julgou ainda. Como é que o senhor está analisando isso? O senhor pode dizer para o telespectador quando é que vai ser julgado? Tem alguma posição? Olha, eu particularmente tenho um entendimento de que está havendo um processo para protelar esse julgamento. Não é mais possível que depois, tem quase um ano e meio, se contarmos desde a eleição, né? Desde outubro do ano passado, e a Justiça não julga. E eu não quero nem entrar no mérito se a Justiça vai absolver ou condenar o governador Roriz e a sua vice, a Maria Badia. Não quero entrar nesse mérito. O julgamento tem que acontecer. É um absurdo que o julgamento demore tanto tempo, né, um julgamento eleitoral. E nós sabemos que, do ponto de vista do mérito da matéria, o julgamento do governador Roriz, ele vai servir como exemplo para o país inteiro. Porque a Justiça já cassou diversos prefeitos, o TSE cassou diversos prefeitos, por crimes bem menores do que foi cometido pelo governador Roriz. Sabe? Um prefeito que apareceu numa inauguração de uma obra durante o período eleitoral foi cassado. Um outro que comprovou-se que deu telhas e pregos para um morador, foi cassado. E o governador Roriz, que tem provas concretas contra ele, contra a utilização da máquina pública a partir da Codeplan, utilizando empresas como a Liquinet, né, para financiar sua campanha, a utilização de setores da Polícia Civil, a máquina do governo toda à disposição de sua reeleição, eu não tenho a menor dúvida que se o julgamento acontecer, e se ele for sério, o governador Roriz será cassado. Né? Agora, sei que isso depende dos juízes. E se não foi a julgamento até hoje, essa pergunta tem que ser feita a eles. Porque se dependesse de mim, esse julgamento teria acontecido há muitos anos. Há pelo menos um ano e pouco. É ruim para o Poder Judiciário, né? As pessoas começam a achar que tem alguma coisa, que pode ter alguma coisa por trás, pode ter uma interferência política no julgamento, que na minha opinião tem que ser jurídico, né?
independente de se gostar ou não do governador Roriz, se ele tem culpa, tem que ser punido, se não tem que ser absolvido, né? Agora, essa demora faz com que a população fique, vai ser, não vai ser, entendeu? Você começa a desacreditar um pouco, né? Exatamente. Isso é ruim para todo mundo. Isso é ruim para a população do Distrito Federal, porque o governo, o atual governo do Distrito Federal ficou paralisado durante quase 8 meses, claramente paralisado. É ruim para a oposição, que fica no aguardo da definição da justiça, o setor empresarial, as empresas que querem investir em Brasília e não investem porque ficam guardando esse julgamento, e fica esse clima de um governo que está sob júdice. Então isso é muito ruim. E eu, pessoalmente, entendo que os juízes deveriam ter, nesse momento, a compreensão de que a população de Brasília quer esse julgamento, seja para absolver, seja para condená-lo, mas tem que ter um julgamento para acabar com essa história de uma vez por todas, né? E resolver o problema do Distrito Federal. Não dá para protelar mais esse julgamento. E, aliás, o próprio relator do processo já tinha dito para a imprensa que esse julgamento aconteceria até o final do mês de março. Bem, hoje são 29, né? Não sei se vai acontecer no mês de março. Provavelmente não. Então, eu espero que pelo menos no início de abril a gente tenha esse julgamento, né, para que a população de Brasília possa ter a tranquilidade e o próprio Distrito Federal voltar ao seu ritmo normal, né? E o governo possa administrar a cidade com toda a legitimidade, né? E não com essa contestação permanente da legitimidade do governo. A gente sente o cidadão, ele fala, mas ele não é o governador eleito, ele não sei o quê. Eu acho que sobre o governo é como se tivesse uma espada o tempo inteiro. O governo fica tendo que... Eu quero um governo que governe a cidade precisa ser governada, tem muito problema. E por um governo legítimo, né? Deputado, outra questão que eu queria abordar com o senhor é a seguinte. O senhor é o primeiro secretário da Câmara e nesse aumento da verba de gabinete da Câmara, o senhor foi uma pessoa que foi para o jornal, colocou sua opinião, defendeu publicamente, que é raro o político. O político, ele tende a quando a coisa é popular, ele vai para o jornal e defende. Quando a coisa é impopular, ele se esconde, finge que não recebeu tudo. Eu achei a sua atitude uma atitude positiva num homem público. Pelo fato de que o senhor colocou uma posição e trouxe a responsabilidade para si. Muitos outros parlamentares receberam e recebem o mesmo benefício e ainda falam mal da Câmara para a sociedade. E ainda chincalham a Câmara para a sociedade. O senhor não, o senhor, isso tem que se fazer esse elogio, o senhor foi lá, assumiu a responsabilidade e colocou sua opinião de forma pública, como se espera de um homem público com toda a transparência. Agora, o que o cidadão ele não entende nesse aumento da verba de gabinete é o seguinte: um deputado federal tem uma verba de gabinete de R$35 mil todo mês. O deputado distrital está agora com uma verba de gabinete de mais de 74 mil por mês, que é mais do que o dobro do deputado federal. Como é que o senhor analisa isso? Bem, olha, primeiro eu quero colocar para você o seguinte. De fato, eu não consigo ter duas casas, né? Existem algumas informações que são errôneas, não condizem com a verdade. Não teve, primeiro, aumento para parlamentar, como insinuou alguns órgãos de imprensa no Distrito Federal. O deputado distrital não recebeu nenhum aumento salarial. O que existe é uma luta dos servidores públicos da Câmara Legislativa por um plano de carreira, que é uma luta que todos os servidores do nosso país desenvolvem. A Câmara Legislativa aprovou no ano passado, esse ano, diversos planos de carreira, de diversas categorias. E em todos eles aconteceu, que é natural, um reajuste salarial desses servidores. Então, a luta de 10 anos, Augusto. E eles conseguiram, nessa gestão, esse plano de carreira. Porque a Câmara não tinha plano de carreira, era uma verdadeira bagunça. As coisas não tinham início, meio e fim. Os servidores não sabiam aonde começava a sua carreira, aonde terminava. E houve toda uma reformulação, até para evitar uma situação, porque a bagunça anterior que existia fez com que diversos servidores da Câmara fizessem um processo de reclamação trabalhista e que já gerou passivo trabalhista para a Câmara, na ordem de 10 milhões, podendo chegar a quase 40 milhões, e que esse plano de carreira veio a corrigir
esses equívocos administrativos, jurídicos e, logicamente, atender parte das reivindicações dos servidores da Câmara Legislativa. Então, veja bem, quando você faz um plano de carreira, reformula salários, é natural que há um aumento de despesa. Isso acontece na área de segurança, na área de saúde, isso acontece na Câmara Federal, como foi a reformulação do plano de carreira dos servidores da Câmara Federal, do Poder Judiciário, de qualquer categoria, inclusive da iniciativa privada. E tudo que foi feito foi um plano de carreira que reformulou. Ora, ao dar reajustes salariais para os servidores, é natural que há um aumento. Então não foi feito que a imprensa passou para a população como se tivesse, assim, o deputado aprovado um aumento da verba de gabinete. Não é verdade. O que teve foi um aumento dos salários, que é claro que reflete na verba de gabinete, mas reflete na verba das comissões, na verba da presidência, da primeira secretaria, na área médica, na área de segurança, em todas as áreas da Câmara. É lógico, em todas as áreas da Câmara. Então, eu quero colocar para você que eu estou muito tranquilo com relação a isso, até porque o servidor público vem sendo bode expiatório nesse país desde o início do governo Collor. Desde o início do governo Collor, se utiliza o servidor público como bode expiatório, sabe, da crise do país, e aí o servidor público ficou 8 anos sem reajuste, e aí fica aí o comércio, fica aí a população exigindo reajuste até para poder aquecer a economia. Você sabe muito bem no Distrito Federal quantos comércios já quebraram, né? Por quê? Porque o servidor público do Distrito Federal teve o seu salário arrochado, diminuído, né? Então, assim, eu sou um defensor árduo da classe trabalhadora, até porque tem origem no movimento sindical, e não aceito essa tese de que o servidor público tem que ficar sem aumento. Agora, com relação a essa diferença entre a Câmara Federal e a Câmara Legislativa, e aí a população de Brasília tem que saber o seguinte: se você pegar como exemplo São Paulo, o Acre, né, porque eu quero dar outro parâmetro para você, Alagoas, Piauí, Rio Grande do Sul, nesses estados você tem a Assembleia, a Câmara Legislativa, a Assembleia Legislativa, os deputados estaduais, e em cada município desses estados tem a sua Câmara de Vereadores. Então, o somatório de gastos nos outros estados, ele é muito superior se compararmos os dois poderes, o poder estadual e o poder municipal, em relação à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Aliás, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, é bom que se diga, foi uma das únicas câmaras do país que não teve uma ação da Receita Federal, porque em outros estados os deputados recebiam recursos e, inclusive, não prestavam contas para o leão. E nós somos a única. Então, assim, tem questões que eu quero colocar o seguinte: não tem dúvida que a população brasileira, a população de Brasília, muitas vezes é levada a acreditar que o serviço público se gasta muito com o servidor, se gasta muito com o serviço público, que temos que continuar aplicando aquela lógica do Estado mínimo, aonde temos que gerar uma política de destruição do Estado brasileiro. Agora, eu quero dizer a você o seguinte: não há assim nenhuma imoralidade. Por exemplo, o piso salarial da Câmara Legislativa é de R$300 e o máximo é de 9 mil. Não é nada mais, nada menos do que ocorre no Ministério Público Federal, no Ministério Público Local, na Câmara Federal, nas outras assembleias. Nós não estamos fora dos parâmetros dos outros estados. Foi feita uma pesquisa muito séria, Agora, até do ponto de vista sobre esse aspecto da média salarial. A média salarial da Câmara é de R$3 mil, Wolf. Agora, deputado, muita gente hoje na cidade defende o fechamento da Câmara Legislativa. Eu, por exemplo, eu sou contra. Eu acho que a Câmara é importante para a cidade. Eu acho que não tem como você ter um executivo eleito sem um legislativo que fiscalize. E entre ter um legislativo eleito por pessoas de fora de Brasília, como era antigamente, aquela comissão no Senado Federal, um legislativo eleito por pessoas de Brasília, eu prefiro um legislativo eleito por pessoas de Brasília. Eu acho que a Câmara pode cumprir um grande papel para o Distrito Federal. Agora, nessa questão particular da verba de gabinete, o que o cidadão em casa, ele fica meio com raiva da Câmara, é porque quando você soma, eu acho que o servidor público tem que ser bem pago. Você colocou, estou de pleno acordo, que o que se faz com o servidor público, as pessoas não reconhecem no servidor público a importância que o servidor público tem, entendeu? E que deveria ter muito mais. E que alguns maus servidores públicos acabam prejudicando os bons servidores públicos. Agora, o
se somar o salário de todo mundo que trabalha no gabinete de apoio de um deputado distrital, você tem mais do que o dobro da verba de gabinete de um deputado, de um deputado federal. E o cidadão olha, pô, mas por que não reduz essa verba de gabinete do distrital para pelo menos o patamar do federal? Tem gente que até defende que seja 75%, como são os outros benefícios que a Constituição Federal assegura, que os distritais têm 75% dos proventos do deputado federal. E aí, quando ele vê que não é 75%, não é a mesma, mas é o dobro da do federal, aí o cara fala assim, mas tá vendo, é tudo a mesma coisa, tá vendo como é que são as coisas? Ele achincalha a Câmara, que é uma instituição que tem que ser respeitada, por causa dessa... Seguro, olha, eu vou ser muito franco nessa questão. A população de Brasília, ela está chateada com a Câmara Legislativa, não é porque a Câmara tem esse patamar salarial. Ela está chateada com Brasília pelo esquema de corrupção, pela denúncia contra parlamentares, até pela falta de produtividade que muitas vezes a Câmara apresenta para a população, essa falta de aproximação da própria Câmara com o conjunto da sociedade. A população aceita ter um poder. Aí eu digo para você o seguinte, Igor, tanto faz ter uma verba de 74 mil ou de 34 mil, se a Câmara continua com deputados corruptos lá dentro dela, se a Câmara continua não produzindo benefícios para a classe trabalhadora, se a Câmara apenas vota projetos de interesse do Poder Executivo, que muitas vezes vão contra o interesse da população, ou mesmo projetos que beneficiam empresários em detrimento da maioria do povo do Distrito Federal. Aí ela deixa de ser fiscalizador e passa a ser subserviente. Exatamente, quando ela deixa de fiscalizar o poder público. Ora, se esse dinheiro é bem empregado, se esse dinheiro é para pagar servidores que vão prestar bom serviço à população, o povo aceita. O que o povo não aceita é esse esquema que, infelizmente, ocorre na nossa Câmara hoje e que nós temos que combater. Não dá para aceitar você conviver com um deputado corrupto agora. As pessoas têm que saber diferenciar a instituição das pessoas que são eleitas para essa instituição. A Câmara Legislativa, ela tem um propósito importante, né, de ser a casa do povo, de representar os interesses da população. Agora, é a mesma população que faz com que alguns deputados que não mereceriam estar lá, hoje estão. Né? Então, a população tem que fazer essa avaliação. Por que ela está votando em deputados que deveriam estar na cadeia e não na Câmara Legislativa? Verdade, né? Isso é verdade. Mas, quem sabe nas próximas eleições aí, tem uma melhora disso. Agora, a Câmara, ela tem um papel muito importante dentro da sociedade. Até quando as pessoas achincalham a Câmara, às vezes eu falo assim, olha que poucas pessoas criticaram tanto a Câmara quanto eu. Eu falo assim, não, como é que faz isso? Vocês estão achincalhando uma instituição que é de vocês, e que presta um serviço para vocês. Porque se não tivesse a Câmara, como é que seria o Poder Executivo hoje se não existisse a Câmara? Agora, esses ajustes, não é porque eu não gosto da Câmara, que eu só fui até candidato a ser deputado. Então, não é porque eu não gosto da Câmara que eu defendo esses ajustes, mas porque eu acho que o cidadão em casa, ele quer que aquilo se moralize, entendeu? Ele quer que aquilo... Então, quando ele pega a verba de gabinete, aí pega lá, a verba de gabinete de um distrital é mais do que o dobro do federal. Aí ele fala, pô, tem alguma coisa errada. Se um deputado federal parece um cargo mais importante, como é que um distrital tem uma verba de gabinete? Outra questão que eu quero colocar, acho que você está por uma questão importante. Primeiro, tem deputado na Câmara Legislativa que não precisa do salário pago aos deputados. Tem deputado que não precisa nem da verba de gabinete. Sabe por quê? Porque ele vive dos contratos milionários com o governo do Distrito Federal, na área de vigilância, na área de limpeza, sabe? E outros contratos mais. Então, assim, muitas vezes, inclusive, se procura construir críticas, e eu, particularmente, sou um crítico daquilo que é errado. Acho que a imprensa de Brasília tem excelentes profissionais, sabe fazer a crítica correta, mas também tem alguns abusos com relação à crítica da Câmara. Tá? Eu, particularmente, acho que já está havendo uma banalização das críticas da Câmara. Por exemplo, no dia logo após o Carnaval, na quarta-feira de cinzas,
é ponto facultativo na Câmara Legislativa, isso desde o seu início, desde a sua origem. Então não tem trabalho na Câmara Legislativa na quarta-feira de cinzas. E teve uma matéria, uma matéria que foi lá, os deputados e os servidores estavam naquele dia de recesso e foram lá fazer uma filmagem e fizeram a matéria, quer dizer, não dá, também não dá. Então, assim, tem críticas, tem muitas críticas. Eu quero dizer o seguinte, eu não tenho nenhum problema com a imprensa de Brasília, acho que ela cumpre um papel importante, mas temos que saber aonde criticar. Eu não vejo, por exemplo, ninguém criticar, Igor, a verba de publicidade do Palácio do Buriti. Aliás, quando eu falo isso, pego e me corto nos jornais, me tiram, sabe? Ninguém fala dos milhões de reais que alguns deputados... E nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Verba de publicidade. Essa é uma coisa importante que muitas vezes não é democratizada. Alguns que não têm sequer um veículo que tenha um ibope ou uma participação na comunidade, recebe... Então, assim, então tem coisas, sabe? Os contratos de obras, contratos de licitação, na área de informática, na área de limpeza e segurança, essas coisas ninguém fala. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Só chamar um intervalo, eu vou até pedir licença para o senhor, porque eu tenho que comentar 2 assuntos aqui. É um aviso e comentar um assunto. Vou até tocar nesse assunto que o senhor colocou. Daqui a pouco a gente volta com o programa normalmente. O primeiro aviso é o seguinte, o Grupo Melhores do Mundo, que é um grupo de teatro, que inclusive faz uma crítica social, tenta fazer as pessoas pensarem um pouco criticamente, eu acho que cumpre a função social do teatro, está estreando uma nova peça nesse final de semana, é de sexta a domingo no Teatro dos Bancários, às 21 horas, 15h30 e 30 inteira. Na sexta, 20h30 e 40 inteira no sábado e no domingo. O telefone do teatro, para maiores informações, é 346-9090. Grupo Melhores do Mundo, que deu aqui uma bela entrevista no final do ano passado, e vai voltar aqui para a gente falar dessa peça e de outras coisas mais. Acho que é um grupo que desenvolve um bom trabalho e merece essa força. A segunda coisa é o seguinte, vários jornais da cidade, na semana passada, resolveram criticar as faixas de divulgação do programa, na entrevista da semana passada com o deputado Arruda. E como o GDF não tem outra coisa para se preocupar na cidade, resolveu se preocupar com as faixas do programa do Reguf. E como não tem outra coisa para pegar o Reguf, resolveu pegar o Reguf com as faixas do programa do Reguf. Então, assim, saiu essas notas e eu recebi alguns e-mails de que o programa seria multado, a administração vai multar o programa, que não sei o quê. Eu fiquei chateado, claro, mas recebi e-mails dos telespectadores. E um telespectador, muito ciente, entendeu, preocupado com a limpeza da cidade, falou: Reguf, vejo todos os seus programas, gosto muito do seu programa e das suas ideias. E me mandou um e-mail muito interessante, com fotos de faixas colocadas na cidade pelo governador Roriz. E mais, pelo governo do Distrito Federal. E hoje, eu vindo aqui, passei ali em frente ao Terraço Shopping, ali entre o Sudoeste e o Cruzeiro, e tem uma faixa grande da Secretaria de Educação, também na grama, escrito, a escola bate a sua porta, programa Escola bate a sua porta, Secretaria de Educação. No final de semana, teve no Eixo Monumental a mesma faixa. E aí, uma repórter de um jornal da cidade, e eu até pedi licença para o senhor, deputado, mas eu sou aqui sincero com o telespectador, sou transparente, então vou abrir meu coração aqui para o telespectador. Uma repórter da cidade veio me perguntar das faixas. Deve ter sido pautada para isso, me ligou perguntando para fazer uma reportagem sobre as faixas. O que eu tinha a dizer sobre isso? Como eu já tinha esse e-mail, eu falei, se o GDF multar o governador Roriz e o governo que ele dirige, tudo bem. E dos políticos da cidade, mais da metade dos parlamentares eleitos tinha faixa para comemoração de Páscoa, de Natal, de final de ano, tudo. Aí, criticando as faixas, eu falei assim, bom, eu coloquei faixa na cidade, de Páscoa, de Natal, de final de ano, tudo. Aí, criticando as faixas, eu falei assim, bom, eu coloquei faixa na cidade apenas na campanha. E digo mais, e defendo que se coloque. E digo por quê? Senão você vai poder fazer campanha quem tiver dinheiro para colocar outdoor.
quem tiver poder econômico para sair comprando voto e colocar outdoor. Todas as minhas faixas tinham uma proposta, tinha uma coisa escrita, não era só regufo e tal, número tal. Era uma coisa para politizar a eleição, para discutir ideias. Entendeu? E todas as faixas, eu tive o cuidado de, depois da eleição, 2 dias da eleição, retirar todas. Entendeu? Mesmo chateado por não ter sido eleito, fui lá e retirei uma por uma. Então aí disse para essa repórter isso. Então eu deveria multar primeiro o governador. A repórter virou para mim e falou: Regulf, me dê uma outra resposta, que essa eu não posso publicar. Ela falou: por que não pode publicar? Não, porque sabe como é que é, eu gosto muito de você, mas o governo é o maior anunciante do jornal e essa resposta eu não posso publicar. Aí eu falei: tudo bem. Aí, agora eu deixo para você, telespectador, ver se isso é jornalismo. Bom, e eu escrevi uma carta para os jornais que publicaram essas reportagens das faixas. Eu vou ler para o telespectador, vou chamar um intervalo até porque a entrevista é com o senhor. A carta que eu mandei para os jornais é a seguinte: as faixas de divulgação de entrevistas do meu programa de TV são colocadas pelos entrevistados, mas com a minha anuência e com o meu incentivo. Acho engraçadíssimo, para não dizer que seria uma perseguição política, o GDF querer punir meu programa por essas faixas. O mesmo GDF que autoriza outdoors cobrindo a vista do Lago Paranoá. O mesmo GDF que tem nos seus aliados políticos grandes incentivadores de invasões de área pública. Mas, se for para falar de faixas, deveria se multar primeiro o próprio governador e o governo que ele dirige. Um telespectador solidário acabou de me mandar várias fotos de faixas do próprio Roriz saudando convencionais do PMDB há 3 semanas. Tinha do aeroporto até o Eixão. E o que dizer das faixas da Secretaria de Educação no Eixo Monumental neste fim de semana? Ah, me esqueci. Só quem faz críticas a este governo é que não pode colocar faixas, né? Deixo para você, telespectador, julgar. Não sai daí não, daqui a pouco mais Paulo Tadeu, a gente volta já já. Voltamos com ideias, trazendo hoje uma entrevista com o deputado distrital pelo Partido dos Trabalhadores, Paulo Tadeu. E quem quiser fazer alguma pergunta para ele, pode continuar a fazer pelo telefone 362-1235. 362-1235. Deputado, o senhor queria comentar um negócio da questão das faixas? Eu queria só, rapidamente, dizer o seguinte. O governo do Distrito Federal, ele não cumpre nem com o plano diretor de publicidade que foi aprovado pela Câmara Legislativa, e esse plano, inclusive, é oriundo do próprio Poder Executivo. Essa poluição visual que o Distrito Federal hoje tem é responsabilidade do governo. Não é só as faixas, não. Se você pegar esses outdoors na beira da estrada, como você citou, e se nós fizermos uma investigação de quem está por trás dessas propagandas na beira das estradas, nas entrequadras, não, tem outdoor tampando o Lago Paranoá. Nós vamos chegar nos verdadeiros responsáveis pela poluição visual do Distrito Federal. Não é uma faixa anunciando um programa que polui a cidade, não. E a quantidade de outdoor tampando a vista do Lago Paranoá e aqueles banners que colocam no meio do eixo monumental, entendeu? Mas vamos para as perguntas dos telespectadores, porque tem pergunta aberta e os telespectadores querem ouvir a sua opinião. O Bruno do Sudoeste diz que o deputado comentou que nenhum parlamentar do PT está sob investigação. E ele pergunta: e o processo da ASEF? Pois é, o processo da ASEF já foi concluído pela Câmara e não teve nenhum deputado do PT indiciado. Nenhum. Nem pela Câmara e nem pelo Ministério Público. Então foi um problema interno da ASEF, que é a Associação dos Servidores, dos Professores do Distrito Federal. E é bom que se diga isso, sabe, Rego? Foi feita uma investigação, o PT nem participou da CPI. Eles fizeram o trabalho livremente. Só tinha deputado da base do governo. E não teve um deputado do PT indiciado. A Rita de Taguatinga, ela pergunta: 3 deputados já foram acusados publicamente de corrupção na Câmara Legislativa. Por que não foram caçados? Bem, porque não se abriu um processo de investigação interna, não deu continuidade a um processo que é fundamental, que é a investigação, né, com um amplo direito de defesa, mas isso não foi feito porque a maioria não quis. O André da Asa Sul,
Ele pergunta, até quando o PT vai utilizar a Polícia Civil para atacar o governador Roriz? Gostaria que tivesse mais respeito com a instituição. Olha, a Polícia Civil, eu quero aqui dizer que nós temos um respeito muito grande pelos profissionais da Polícia Civil. Acho, inclusive, que a Polícia Civil é uma das melhores do país. Agora, que ela está sendo utilizada politicamente, principalmente a cúpula da polícia, para beneficiar o governo do Distrito Federal e a coligação que apoia o governador, isso não tem a menor dúvida, e isso está aprovado, inclusive, nas denúncias que foram feitas pelo Ministério Público à Justiça Eleitoral. A Simone Fonseca, da Asa Sul, ela diz que os jornais de Brasília estão todos comprados pelo Roriz, que usa as verbas publicitárias para calar a imprensa. E parabeniza o Regufe pela coragem de falar tudo sobre o GDF e por defender sempre o contribuinte. Obrigado, Simone, pelo carinho e pelas tuas palavras aí. O Roberto Elísio, de Taguatinga, ele diz que está gostando muito da entrevista do deputado Paulo Tadeu, que o Regufe conseguiu mesmo numa emissora pequena fazer todos passarem pelo canal para ao menos saber quem é o entrevistado. E queria saber do deputado Paulo Tadeu o que ele está fazendo por Taguatinga e se ele tem algum plano para a cidade. Nós, inclusive, montamos, Roberto, né? Não, é Roberto Elísio. Pois é, Roberto, nós montamos um gabinete lá em Taguatinga, ali na Avenida Sandu, próximo ali ao CTN. Nós temos uma lei aprovada, criando um parque ali na QNL, e tem todo um trabalho de desenvolvimento nessa região, até porque Taguatinga é, sem sombra de dúvida, uma das cidades mais importantes do ponto de vista econômico para o Distrito Federal. E precisa ser melhor tratada. Taguatinga está abandonada por esse governo. A população da cidade, seja do ponto de vista da violência, seja do ponto de vista de melhorias, né, no projeto urbanístico dessa cidade, a gente percebe que ela está simplesmente parada nesses últimos anos. E o que é pior, temos inclusive o metrô que está lá paralisado, abriu-se um grande buraco ali próximo, né, a Taguatinga e o mesmo dentro de Taguatinga, e o governo não consegue nem sequer concluir essa obra. O Ebert do Guará, ele pergunta qual a avaliação do deputado sobre o papel do Tribunal de Contas do DF, especificamente no caso do deputado Carlos Xavier, tendo em vista que cabe ao tribunal apreciar as contas dos administradores das satélites. E ele gostaria que o deputado fizesse uma análise do futuro da Câmara Legislativa do DF, tendo em vista que vários parlamentares distritais estão envolvidos em suspeição de denúncias. Olha, eu particularmente acho que a Câmara ela vai passar por uma limpeza ética. A população de Brasília vem crescendo do ponto de vista da fiscalização, da consciência, da importância do voto certo, né, da fiscalização. Eu acredito que o futuro da Câmara pode ser um bom futuro, principalmente se a população de Brasília assim quiser, né. Com relação ao Tribunal de Contas, eu digo que é uma casa importante, mas que eu, particularmente, tenho algumas críticas à atuação de alguns conselheiros, não são todos, mas alguns conselheiros que foram, inclusive, indicados pelo governador, e por isso eu defendo que os conselheiros não sejam mais fruto de indicação política, mas sim de acessão ao cargo através de um concurso público, né, para que a gente tenha a inversão. Até porque, como é que você, Regu, se você é conselheiro do Tribunal de Contas e é indicado pelo governador, você não tem intenção para analisar as contas desse governador? E isso aconteceu recentemente. Mas teve um episódio interessante. Pela primeira vez na história do Tribunal de Contas, as contas do governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz, foram aprovadas com um voto de desempate do presidente, o conselheiro Manuel de Andrade, porque ficou empatado. 3 conselheiros votaram pela reprovação das contas. Agora, e 3 votaram a favor. E teve que ter o desempate do conselheiro presidente Manuel de Andrade, que foi indicação do governador. Agora, é isso que eu ia comentar com o senhor. Eu até comentei isso aqui quando teve essa votação no ano passado, porque não tem cabimento uma votação para analisar as contas de um governo, ou seja, as contas, ou seja, o dinheiro público. A votação acaba 3-3
E o voto de Minerva é de um conselheiro que foi indicado pelo governador. Ou seja, o mínimo que deveria ter é ele se abster da votação, já que ele foi indicado para aquele cargo pelo governador. Entendeu? E era ligado politicamente ao governo, ou seja, seria um mínimo ético, assim. Se fosse uma votação do PT e o senhor estivesse lá, o senhor teria que se abster, porque seria o correto. Entendeu? É verdade. Mas, infelizmente, o modelo institucional do nosso país precisa passar por uma grande reforma, por uma reforma profunda, porque as instituições e o funcionamento dessas instituições, na minha avaliação, está equivocado. O que o senhor acha dessa ideia de, ao invés do conselheiro do Tribunal de Contas ser indicado, de ele passar a ser por concurso público? Eu sou plenamente favorável. O conselheiro tem que ser fruto de uma ação através do concurso público. Né? E é bom que a população entenda o seguinte: nós temos duas instâncias dentro do Tribunal de Contas. Nós temos os técnicos concursados, que analisam as contas com muita transparência, com muita isenção, e você tem os conselheiros que dão a palavra final nas contas do governo, né? Nas fiscalizações referentes ao governo. Então, a gente tem que saber diferenciar, porque lá tem uma parte boa, né? Que são os técnicos. Não estou dizendo que é ruim, não. Agora, tem uma parte lá dos conselheiros que eu, particularmente, tenho uma divergência muito grande com a maneira como eles atuam, porque não tem nenhuma transparência, nenhuma isenção para analisar as coisas do governo. Eu acho que o que tem que ser separado é a diferença política da questão ética. Eu acho que a pessoa pensar se ela tem uma posição ideológica para cá ou para lá, ela tem o direito de ter. A única coisa que eu ponho em questionamento é porque eu acho que uma pessoa que é indicada pelo governador não pode decidir com voto de Minerva uma votação sobre a aprovação das contas desse governador. Não pode. Eu acho que é você ter um mínimo de responsabilidade com o dinheiro público. Ninguém é obrigado a entrar para a política, a fazer política. Agora, a partir do momento que a pessoa se predispõe àquilo, ela tem que ter uma responsabilidade, ela tem que ter uma... Aquilo é uma coisa séria, entendeu? Eu defendo o concurso público. O Gustavo da Sul, ele pergunta para mim, ele diz assim: Regufe, gostaria de saber se um erro justifica o outro no caso das suas faixas. Gustavo, obrigado aí pela tua audiência, pela tua preocupação, mas eu não estou dizendo que é um erro que é um erro o fato de ter tido... Primeiro, não foi a gente que colocou. Eu até gostaria de ter dinheiro aqui no programa, ou a TV Apoio, para colocar faixas divulgando as entrevistas do programa. Até nesse ano, todas as faixas, se a gente tiver mais na frente, talvez a gente faça faixas e coloque divulgando as entrevistas. Mas todas as faixas que foram colocadas para divulgar programas esse ano foram colocadas pelos entrevistados, quando eles resolveram fazer. Claro que perguntaram para mim, eu dei a anuência, até incentivei, porque é bom para o programa. Estou sendo bem sincero com você. Agora, eu não sou contra colocar faixa. Até porque desde que a faixa não atrapalhe o trânsito, desde que a faixa não atrapalhe o verde da cidade, o meio ambiente. Acho que se você divulgar uma coisa ali, na minha campanha eu coloquei muita faixa. Agora, politizando a campanha, eram faixas propositivas, que tinham ideias, não eram faixas simplesmente para lembrar da existência do candidato. Eram faixas que discutiam propostas. Eu mesmo bolava as faixas, eu mesmo colocava as ideias que eu tinha na faixa, uma maneira de fazer campanha. Senão você vai poder fazer campanha quem tiver dinheiro para colocar outdoor nessa cidade. E aí eu não acho que é por aí, entendeu? Você vai favorecer mais uma vez o poder econômico e acabar com a politização das ideias. Cada semana eu colocava uma faixa diferente. Eu podia discutir o que estava acontecendo na cidade toda semana com uma faixa, claro, com frases curtas, entendeu? Como manda a publicidade uma faixa, tá? Então eu não acho que seja um erro. Agora acho que é um erro o governo do Distrito Federal querer usar isso para tentar acuar um programa de televisão que tem sido um programa independente que tenta discutir coisas da cidade e que traz aqui pessoas que apoiam o governo Roriz. Nesse mês, eu até estava fazendo o cálculo hoje, veio mais pessoas que apoiam o governo Roriz do que contra. Já veio o deputado Benício Tavares, presidente da Câmara, na semana passada veio o deputado Arruda, o senador Antero, que não apoia o Roriz, que não é de Brasília, mas é do PSDB, que apoia o governo Roriz. Então, eu tenho minha consciência bem tranquila, entendeu? Não fomos nós que colocamos essas faixas, mas se tivesse sido, não teria nenhum problema. Porque tem muitas coisas mais graves para se tratar. E se essas faixas ajudam a politizar, ajudam a que exista um debate crítico na cidade, eu acho que as faixas cumprem um bom papel.
desde que se retire depois. Ele se preocupe também com a limpeza, não só em colocar. E eu, mesmo pelo perdido da eleição, 2 dias depois, retirei todas as minhas partes da cidade. Coisa vai ser difícil você ver. O Carlos da Asa Sul, ele pergunta para quando está previsto o edital para concurso da Câmara Legislativa. Olha, nesse momento, Carlos, eu quero informar, até como primeiro secretário, e o concurso público está sob a minha responsabilidade, né, juntamente com o presidente Benício. Nós estamos finalizando o trabalho que vai indicar a quantidade de cargos que nós iremos preencher. E esses cargos, é bom que se diga, são cargos técnicos de pessoas que ajudam a elaborar, né, o dia a dia da Câmara, a sustentação das análises dos projetos, das leis. Também teremos vaga para o cargo de nível médio, nível superior e também do nível básico, vamos chamar assim, do ensino fundamental. E eu acredito que o edital deverá estar saindo nos próximos 2 meses. A previsão que aconteça logo no início do segundo semestre desse ano, né, as provas, né? E provavelmente iremos dar posse aos primeiros colocados ali no final do ano, provavelmente no início de dezembro. O Marcelo da Asa Sul, eu vou mais um pouquinho nas perguntas dos telespectadores, porque tem pergunta aberta, eu quero tentar atender o maior número de telespectadores possível. O Marcelo da Asa Sul, ele diz que a Câmara Legislativa está propondo uma investigação sobre 2 casos graves envolvendo o deputado Carlos Xavier. E ele pergunta, e o envolvimento do deputado Pedro Passos com grilagem de terras foi apurado pelos distritais ou foi arquivado? Olha, a Câmara Legislativa, Marcelo, ela fez 2 CPIs, né? E nessas 2 CPIs nós tivemos um amplo processo de investigação com relação à grilagem. O próprio Ministério Público Federal, a Polícia Federal, também realizou investigações, né? A Polícia Civil, o próprio Ministério Público Local também. E eu quero dizer o seguinte, que o deputado Pedro Passos, ele tem, por parte da bancada do Partido dos Trabalhadores, um processo que pede uma investigação contra ele. E essa investigação ainda não andou, diante da correlação de forças que nós temos naquela casa, que é extremamente desfavorável à bancada de oposição. O Juarez de Sobradinho gostaria de parabenizar o deputado Paulo Tadeu pelo excelente trabalho desempenhado na Câmara Legislativa. E ele pergunta o que a Câmara Legislativa tem feito efetivamente para regularizar o transporte alternativo. Bem, Juarez, essa é uma questão que nós, particularmente, estamos lutando muito, sabendo, porque um dos grandes problemas de Brasília é a falta de um ordenamento para o transporte da nossa cidade. Nós estamos lutando para que o governo do Distrito Federal elabore um plano diretor de transporte, que organize esse transporte do ponto de vista da atuação das vans, do metrô, dos táxis, né, hoje dos motoboys, enfim, nós temos que ter um plano que ordene tudo isso, até para acabar com essa guerra que está acontecendo, né? Hoje tem uma verdadeira guerra no trânsito do Distrito Federal por passageiros. Tem aí uma situação de falência, né, de algumas empresas, seja ela uma empresa de ônibus ou mesmo um motorista de táxis, um motorista de van. É uma guerra. E nós precisamos resolver isso imediatamente, antes que aconteça aqui que aconteceu em outros estados, até com assassinatos, com mortes, né? Porque está se brigando, eu diria de maneira selvagem, pelas pessoas, né? Pelo usuário do transporte, e digo que a grande responsabilidade é do governo federal. Ele tem que elaborar esse plano diretor, ele tem que ordenar esse transporte nessa cidade. O Guilherme da Asa Sul, ele gostaria de parabenizar a qualidade do programa, que traz assuntos do interesse de todos e de toda a coletividade. E manda parabéns para mim. Obrigado, Guilherme, pelo carinho, pelas palavras. É bom que democracia é isso. Tem uns que gostam, tem outros que não gostam. Pelo menos a gente desenvolve o debate. Só desenvolver o debate, eu acho que eu já cumpro um papel aqui, um serviço para a cidade. O Rogério do Sudoeste, ele pergunta qual o argumento do deputado em relação ao que ele recebeu na convocação extraordinária no início do ano e por que ele não devolveu o dinheiro, como fez o deputado Chico Leite. Bem, eu quero primeiro dizer ao Rogério que
tudo aquilo que os deputados estaduais recebem é fruto da Constituição Federal. Tudo. Lá nós não temos nenhum ganho a mais que não seja aquilo definido pela Constituição Federal. Eu faço parte de um partido. Lá nós temos uma bancada de 5 parlamentares. E o PT tem uma resolução no âmbito nacional, onde todos os deputados do PT não precisam devolver os recursos oriundos de uma convocação extraordinária. Nós não fazemos isso porque é uma resolução do nosso partido e eu cumpro isso com muita cuidado, sabe, Igor? O que é importante dizer é que, mais do que ficar ou não com os recursos legais de uma convocação extraordinária, é você praticar atos ilícitos de corrupção, de esquemas de favorecimento e incitações, né? Eu fico com uma consciência muito tranquila com relação a isso. Porque eu sou um servidor público e tudo que eu tenho é fruto daquilo que eu recebi trabalhando honestamente. Deputado, agora, pegando o gancho da pergunta do Rogério, eu não estou questionando a sua idoneidade nem a sua honestidade, muito longe disso. Agora, o senhor não acha que para o trabalhador que trabalha o ano inteiro para ter um mês de férias, um parlamentar ter 2 meses e meio de férias, isso não agride um pouco? E mais do que isso, para um trabalhador que recebe 12 salários por ano, mais o 13º, ou seja, 13 salários, ele poder ver um parlamentar podendo receber até 19, que são os 13, mais 4 de convocação extraordinária quando tem, uma no início da convocação e uma no final, se tiver em janeiro e em julho, é para 17. Ainda tem 2 de ajuda de custo, um no início do ano legislativo e um no final do ano legislativo. Você não acha que isso agride um pouco esse trabalhador? Olha, eu não tenho dúvida que diante de um salário mínimo miserável, porque existe, né? Não, olha só, diante do salário miserável que o nosso país hoje tem, né, o ganho de um deputado hoje, distrital, que hoje é de R$ 9.600 bruto, levando em consideração os descontos do INSS, do imposto de renda, né, fica um valor aproximado de R$ 7.000, que é o valor que o deputado distrital ganha hoje. Né? Eu quero dizer o seguinte, que tem-se uma diferença enorme, né, entre o que se paga para um assalariado e para o valor do salário de um deputado federal, do senador, do deputado estadual. Então, veja bem, eu quero dizer a você o seguinte, que eu particularmente defendo, né, que haja um mecanismo de pagamento diferente desse que existe hoje. Eu não concordo com a fórmula. Agora, como qualquer trabalhador, o deputado distrital, quando é convocado para uma sessão extraordinária pelo Executivo, porque diga de passar o seguinte, nós temos 2 tipos de convocação extraordinária. Uma que é feita pelo governador e outra que é feita pela Câmara. O que é feito pela Câmara Legislativa não se recebe nada. Só recebemos... Que é a autoconvocação. Que é a autoconvocação. Só recebemos recursos a mais quando é feito pelo Poder Executivo, pelo governador do Distrito Federal. Então, quer dizer o seguinte, assim como qualquer trabalhador que recebe hora extra, quando trabalha acima daquele determinado, né, só que o trabalhador tem um cálculo, né, para ser pago pelas horas trabalhadas. Eu defendo que a gente aplique o mesmo critério. Se nós trabalharmos numa convocação feita pelo governador durante 12 dias, que a gente receba 12 dias de salário. Como qualquer trabalhador normal. Né? Agora, infelizmente, essa fórmula é uma fórmula que está na Constituição brasileira e que se aplica a todos os estados e municípios do nosso país. Não é só da Câmara Legislativa. Tem que mudar lá no Congresso. E eu, particularmente, defendo que haja mudança, sim. Eu não sou aqui, não faço a defesa ardorosa disso. Não faço a defesa ardorosa disso. Acho que tem que mudar mesmo, Igor. Porque tem uma discrepância muito grande entre o trabalhador brasileiro, quando faz uma hora extra, e quando um deputado trabalha através de uma convocação extra. Então, temos que igualar. Acho que não há necessidade de ter, de fato, essa diferença. Agora, eu concordo que não é uma questão da Câmara, é uma questão do Congresso Nacional, que é da Constituição. Agora, existem coisas que são legais, mas não são morais. Quando existe a autoconvocação, o parlamentar não recebe. Mas quando existe uma convocação por parte do Executivo, o parlamentar poderia devolver o salário para receber 13.
como também não aceitar essas ajudas de custo. Eu acho que o parlamentar tem que ter um bom salário, porque a função de parlamentar é uma função séria. Ele tem uma responsabilidade muito grande, que às vezes as pessoas não notam. As pessoas só gostam de achincalhar, mas não notam a importância que o parlamentar tem. Então tem que receber um bom salário, um ótimo salário, mas tem que receber 13 salários, como qualquer trabalhador. Esses salários extras é que às vezes revolta a população. Bem, deixa eu colocar uma questão, Igor. Olha, eu quero dizer que eu concordo com a necessidade de mudança na forma de cálculo das convocações extraordinárias feitas pelo Poder Executivo. Com relação à questão das férias, que ele citou também, você citou, eu quero dizer o seguinte: não existe esses 2 meses e meio de férias. Isso não é verdade. O que existe é o seguinte: existe um recesso de votação em plenário no mês de julho. Eu, por exemplo, no ano passado, trabalhei todos os dias do mês de julho. Eu não viajei e trabalhei normalmente. Não, como eu sei disso, no seu caso, o seu trabalho, mas existem outros parlamentares que não. O mês de julho é um mês importante para que a gente possa reorganizar o nosso mandato, reorganizar, inclusive, o contato com a população, sabe? Reorganizar uma série de questões. Eu não vejo como férias. O mês de julho não é férias. O mês de julho tem apenas o fim desse mês, não tem votações em plenário, mas tem um trabalho normal. Funciona a Câmara normalmente, os gabinetes estão funcionando normalmente, os parlamentares, se quiserem trabalhar, ficam lá trabalhando, né? Agora, no mês de janeiro, esse sim é o mês de recesso. E tem alguns dias, como tem qualquer servidor público, que é esse recesso entre o Natal e o Ano Novo. Né? Entre o Natal e o Ano Novo. Então, assim, não existe esses 2 meses e meio de férias, como algumas pessoas tentam passar. Isso não é verdade. Então, eu quero dizer o seguinte: também defendo que as férias dos parlamentares seja igual a de qualquer trabalhador do Brasil. Qualquer trabalhador do Brasil. Tem pergunta dessa aqui, mas eu não posso deixar de trazer o senhor aqui e não tocar em alguns pontos ainda que a gente não tocou ainda. Um deles é o governo Lula. O senhor é um dos líderes de uma das correntes do PT mais à esquerda, do MRS, do Movimento pela Reafirmação do Socialismo. E como é que o senhor está analisando o governo Lula e o fato, por exemplo, de o PT aqui na Câmara, o PT defender uma série de CPIs para os escândalos do governo Roriz, mas o PT no Congresso Nacional não querer a CPI para o caso Valdomiro. O senhor não acha uma incoerência? Veja bem, primeiro eu vejo o governo Lula com muita preocupação, né? Nós, e o próprio Lula disse, no dia em que ele foi eleito, ele disse 2 frases que aquilo me marcou muito, sabe, Igor? A primeira foi quando ele colocou que a esperança venceu o medo e que o povo brasileiro voltou para mudar, principalmente a política econômica. O Lula disse isso naquele domingo, logo após o encerramento das urnas, que todo o país já sabia que ele estava eleito. Eu estou muito preocupado porque a política econômica do governo Lula, ela não mudou em nada da política do Fernando Henrique Cardoso. A lógica implementada hoje no país favorece a uma recessão, onde inclusive verificamos no ano passado um crescimento negativo no nosso país, onde nós observamos o aumento do desemprego, o achatamento salarial. Então, eu não tenho por que concordar com a política recessiva aplicada hoje pelo nosso governo. Segunda questão, no que se refere às políticas sociais, está muito ruim. As políticas sociais do governo Lula não emplacaram. O chamado programa Fome Zero é um programa que eu tenho apoio, porque ele não é apenas dar o alimento, né, porque tem uma série de outras questões que também não saíram concretamente do papel. Né? Tivemos iniciativas muito tímidas, até porque, né, não é possível você aumentar os recursos para as áreas sociais mantendo essa política econômica, que determina um superávit primário na ordem de 4,25%. Ora, tira todos os recursos do país para pagar dívidas. E aí não sobra dinheiro mesmo para aplicar
nas políticas sociais do povo brasileiro. Então, veja bem, eu sou daqueles que defendo a imediata diminuição desses juros que aí está. Acho que temos que chegar a um patamar de um dígito nos juros hoje aplicados, ainda está alto. Por mais que o governo fale que é um dos menores juros dos últimos 10, 12, 20 anos, ainda é alto. Essa lógica dessa inflação, eu pessoalmente acho que a inflação, e vários técnicos, vários economistas colocam com muita propriedade, que uma inflação no patamar de 10%, ela é facilmente absorvida pelo nosso país, e o que é importante, geraria emprego. Né? Então, assim, eu tenho certeza absoluta que, primeiro, o nosso governo precisa imediatamente mudar essa política econômica. E não é só que estou dizendo isso, não. Está todo mundo dizendo isso. Todo mundo. Os partidos, inclusive, da base de sustentação do governo, vários ministros. Né? Não é só a esquerda do PT que está dizendo isso. Não é só os chamados radicais do PT. Praticamente toda a sociedade está falando isso. Tem que mudar, ninguém aguenta mais essa política econômica. E aí, eu quero colocar com relação ao episódio Valdomiro. É um triste episódio da vida do nosso partido. Abalou demais o nosso governo, né? Abalou demais o nosso partido. Mas eu quero colocar que eu, particularmente, sou favorável à instalação do CPI, seja onde for. Mas esse foi sempre o discurso do PT. Lógico, mas eu não tenho dúvida com relação a isso. Agora, mudou agora. Não, veja bem, o PT tomou uma posição no âmbito federal. Né? Eu quero dizer para você, para todos os telespectadores, que eu não tinha nenhum problema com a chamada CPI, no caso Valdomiro. Porque, de fato, ali tem um esquema de corrupção que foi denunciado naquelas fitas. De fato, foi uma pessoa que traiu a confiança do nosso governo. Agora, querer imputar a responsabilidade ao ministro Dirceu é uma irresponsabilidade, uma manobra barata, sabe, que tentou, que alguns setores, que alguns partidos tentaram fazer. Olha, o fato de um assessor seu, Igor, estar trabalhando com você e fazer um ato, que aliás não foi nem durante o governo, foi bem antes, né? Aquele ato que foi filmado, fim de corrupção com aquele bicheiro, depois que ele dizer que o Zé Dirceu estava envolvido, isso é um ato de responsabilidade muito grande. De fato, eu concordo plenamente com o ministro Dirceu quando disse que na verdade, o que se tentou ali foi desestabilizar o governo. Agora, né? Deputado, o que então, assim, eu não tenho problema com relação ao CPI. Agora, tem que ser o CPI que, de fato, apure com seriedade, sem manipulação de provas. E é isso que o PT sempre defendeu, e eu, particularmente, continuo defendendo.